Você sabia que há novidades no que diz respeito ao diabetes? Pois é, a doutora Maitê Pimentel sabe de tudo e vai contar pra gente. Tudo bem, lindeza? Saudades também. Tem novidade no tratamento? Tem novidade no diagnóstico? Quais são as novidades? Tem tecnologia nova. Que legal! De medir o diabetes sem picar o dedinho. Que maravilha isso! A gente tinha um aparelho que até trouxe pra você, que grudava. Isso. E você põe o aparelho e você vai vendo. Isso dura 14 dias a moedinha. Agora tem um dispositivo que você implanta, tipo esses chips que tem. Você implanta no subcutâneo e você vê por 3 meses o diabetes. Nossa, que sem maravilha. picar mais o dedinho, né? Tá. A gente tem novas insulinas de longa duração, que duram às vezes até 48 horas, associadas a remédios que emagrecem. Porque toda insulina é anabolizante, ela é engordante. E eles conseguiram agora juntar o hormônio da saciedade com a insulina na mesma caneta. Nossa, que maravilha! Muito bom, que dão menos hipoglicemia nos pacientes e pica só uma vez ao dia. E também está chegando a insulina via oral. Quem diria, não? Via oral. Então a gente já estava estudando, foi para trás, estuda, aí voltou. Não para essa insulina de longa duração, que vai durar, Sim. mas aquela insulina rápida que você pica antes da comida. Porque tem insulina que dura o dia inteiro, que todo paciente diabético insulinizado precisa usar. E antes de cada refeição, ele também tem que Uma dose aplicar extra. uma insulina rápida. E vai substituir essa insulina rápida por comprimido, para não picar tanto o paciente. E ter uma vida menos restritiva, né? Muito mais fácil você colocar imagina um comprimido, uma pílula na boca do que... E os novos remédios que tem via oral, eles estão eliminando o açúcar pelo xixi, estão fazendo perder peso do paciente. Então, tecnologias para você cada vez mais estimular perda de peso e não usar uma quantidade tão grande de insulina. Sim. Vamos então aos mitos e verdades sobre esse assunto. Diabetes tem cura. É mito ou verdade que diabetes tem cura? É mito, né? Então, diabetes é uma doença crônica e ela vai cada vez piorando. Por isso que a gente quer fazer o diagnóstico precoce, a gente já quer tratar logo desde o início para não evoluir, né? Então, antigamente a gente fazia o diagnóstico e falava, vai fazer dieta e exercício. Esperava 3, 6 meses. Volta e começa a primeira medicação, espera 1 ano. Nisso, as células já vão sendo todas lesadas. Então, hoje, o que a gente prioriza? Às vezes, entrar com 3 remédios de classes diferentes para você diminuir a memória metabólica, que é você ter um estresse oxidativo e um infarto no futuro, uma perda de visão. Então, hoje, o paciente que realmente faz um diagnóstico e se cuida com esses novos remédios, dificilmente vão ter uma amputação de membro inferior, cegueira, diálise para uma doença de falência renal. Porque se fizer o diagnóstico e se cuidar, hoje a gente tem muita oportunidade. Que notícia boa. É mito ou verdade que diabetes tipo 1 é hereditário? Mito. Isso engana muitas pessoas, porque a gente pensa, tipo 1 é da criança, então veio da família. É ao contrário. O tipo 2 é que tem herança familiar. O tipo 1 é uma doença autoimune, Rê. O pâncreas é o órgão que produz insulina. Vou explicar isso daqui, porque o que é diabetes? Boa. O diabetes é excesso de açúcar no sangue. Por que o açúcar fica no sangue? Porque o pâncreas é o órgão que produz um hormônio que chama insulina. A insulina ele vai na célula e abre a boquinha da célula. Aí o açúcar que está circulando das comidas que a gente come ou do fígado que produz, vão lá e entram na célula e serve como energia, comida da célula. Então, ou esse pâncreas não produz a insulina, então as células não abrem a boquinha e o açúcar não entra, fica circulando, ou a célula tem um defeito na resistência insulínica. Então, diabetes, geralmente, ou o pâncreas não está funcionando, você tem a resistência insulínica. No tipo 1, o pâncreas ele para de funcionar total. Por quê? Porque os anticorpos são células de imunidade, que tem a ver com nervoso, estresse, que vão lá e começam a detonar o pâncreas e fazem a morte das células beta-pancreáticas. Então, o tipo 1, ele não tem mais pâncreas, ele vai ter que tomar insulina o resto da vida. Porque o pâncreas não produz. Não produz. Já o tipo 2 é que foi engordando, não vai comendo direito, tem história na família. Desenvolve, então, diabetes. Que o pâncreas teria uma vida de 100 anos. Geneticamente, tipo 2 tem uma vida de 50 anos, E aí você, quanto mais desgasta, você encurta. Vai ser diabetes antes do tempo. Então, quem tem história na família, hoje em dia, em cada 11 pessoas, uma é diabética tipo 2. É bastante, doutora Maitê. Então, se você já tem a história do pai, da mãe, do avô, primos de primeiro grau, e começa a engordar, aumenta de cintura abdominal, não faz atividade física,
come um monte de açúcar, um monte de carboidrato, você está desgastando o teu pâncreas. E você pode ser responsável por apresentar um diabetes tipo 2 antes do tempo. A maravilhosa explicação. É mito ou verdade que diabetes pode provocar infarto? Verdade. Uma das maiores causas de mortalidade é doença cardíaca e AVC. E o diabetes está altamente vinculado a isso, tá? Então a gente sempre soube que diminuir um ponto da HB glicada, que é a média do açúcar, é um exame que a gente vê a porcentagem de açúcar no sangue por 3 meses. Tem que ficar entre 6 e 7. Cada um ponto que a gente está acima, a gente tem 15% de chance a mais de infartar. Cada um ponto. Então, se um paciente está com uma média de 10, meu Deus do céu, tem que se cuidar muito. E hoje em dia, de novidade, a gente tem uma medicação que elimina açúcar pela urina, que são os inibidores de SGLT2. Além de melhorar a função renal, além de ser diurético, além de perder quase 450 gramas de açúcar de quilocalorias por dia, são 70 gramas de açúcar que a gente perde, ele diminui o risco de infartar em 38%. Maravilhoso isso. Então, quando existiu isso, isso foi lançado 2, 3 anos atrás, os médicos até levantaram e aplaudiram que ninguém esperava um resultado desse. Agora a gente vai ter um estudo novo que chama Declare com outro remédio que vai comprovar isso cientificamente. Mas quer dizer, a gente tem remédios hoje em dia que evitam o infarto. E não que só você tratando diabetes vai postergar. Isso é também uma novidade, é incrível. Incrível. É mito ou verdade que musculação diminui o diabetes? Verdade. Ó, que musculação, né? Ó. Olha só, estudaram. Musculação. Isso daí tá bastante, né? Bem musculoso. Qual seria o tipo de atividade física que diminui o açúcar do sangue? E a gente sempre achou que fosse mais o aeróbico, porque gasta energia, gasta caloria, a célula pega mais energia. Mas não. A musculação é extremamente importante para o diabético, Rê. Por quê? Porque você abre os receptores do músculo também. E aí esse açúcar vai dentro do músculo. Mesmo porque o diabético, ele começa a ter perda da musculatura, braço fininho, perna fininha e barriga grande, os que não se tratam. Então, a gente também estimulando isso, você diminui essa troca de gordura por musculatura. Então, para quem é diabético, o ideal é fazer 1 para 1. 30 minutos de aeróbico para 30 minutos de musculação. Se tiver que escolher? Musculação. Musculação. E quanto? De 4 a 6 vezes por semana. Nossa, então é integrado na rotina. Então, faz parte, é como se fosse uma medicação. Ainda mais se você comeu, tá cheio de açúcar. E faz um exercício após a alimentação, você imagina, é como se fosse uma insulina. Você abre as células e esse açúcar sai do sangue e entra nas células, sem precisar usar medicação. Perfeito. É mito ou verdade que toda diabética gestacional fica diabética após o parto? Isso é uma dúvida muito frequente e as mães ficam muito desesperadas. Tomara que seja mito. Quando aparece o diabetes gestacional. Então, toda diabética fica diabética? Não. Ai, graças a Deus. Mito. Mito. Quanto? 30% das mulheres com diabetes gestacional vão ser diabéticas tipo 2 depois da gestação. Também é um índice alto, né? É alto. Então, o que isso quer dizer? Que quem teve diabetes na gestação, que é na 28ª semana, faz aquela curva, que é chata de fazer, né? Super. Você fez? Fiz. Que põe um negócio de açúcar na boca e vai medindo de meia em meia hora o sangue. E se isso der positivo, quer dizer que você tem uma sobrecarga de tendência. O pâncreas já não funciona direito, aí a gestação tem hormônios, tem o peso que aumenta, isso desencadeou um diabetes. Quer dizer que, fique alerta, que se você não se cuidar, você com certeza vai ser diabética. Depois do parto, Depois né? do parto. É mito ou verdade que existem remédios que causam diabetes? Isso, infelizmente, é verdade e a gente tem que tomar muito cuidado. Então, quem é diabético, sempre avisar o médico, o seu endocrinologista, qual a medicação que está usando, às vezes, num hospital. Antibiótico aumenta a diabetes. Então, às vezes, descompensa o diabetes. E, às vezes, você tem internação, não, vamos tirar todos os remédios. Não pode, gente. É o horário que realmente você tem que enfatizar em abaixar a glicemia. Porque a infecção, por exemplo, de pulmão, pneumonia, infecção urinária, elas já fazem subir o diabetes, porque é um estresse para o corpo. Aí você está tomando um antibiótico, um corticoide. Corticoide também aumenta muito o diabetes. Aí você tem que, às vezes, até aumentar a dose dos remédios de diabetes ou de insulina nesses casos. Tá.
Bom, vamos para as perguntas do pessoal de casa, direto, sem intervalo. Ricardo pergunta: fiz diagnóstico de diabetes há 5 anos e não faço dieta corretamente, mas uso toda a medicação. A medicação pode controlar meu diabetes, já que ela baixa o açúcar que eu comer? Olha, você sabe que nunca fizeram essa pergunta, mas é muito interessante. Olha o que o Ricardo está pensando. Ah, já que o remédio tira açúcar de mim, então vou comer errado porque o remédio salva a minha vida. Nunca fizeram essa pergunta? Não, desse jeito não. Então, parabéns, mas acho que deve ser Ricardo? o que pensa mesmo. Claro, paciente pensa isso. Eu tô tomando remédio, tá sossegado. Deixa eu fazer errado. O que acontece? Depende do remédio. Tem alguns remédios que estimulam o pâncreas a produzir insulina. Tá? Outros, agora esse novo, tira açúcar pelo xixi, enfim. Mas o que acontece, não adianta você ter o pico de glicemia e depois abaixar com o remédio. Sim, o exame vai ficar bom, mas o estresse oxidativo, a lesão das células, não vem da média tá boa, vem da hiperglicemia e depois abaixar. Que é o que deve acontecer com ele. Que chama variabilidade glicêmica. Então, não adianta o exame tá bom, mas antes do exame você fez sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Você pode ter 340, a média vai estar boa. Mas você pode ter um paciente que está sempre na média boa. Então, o remédio, infelizmente, ele ajuda sim, mas não totalmente. Então, isso é um mito, né, Ricardo? Que vamos comer tudo errado e tomar o remédio que vai dar certo, porque não vai dar certo, não. Mais uma pergunta. Maria Dolores. Boa tarde, tenho 56 anos e sou diabética há 19. Na última consulta, minha médica prescreveu insulina, mas eu tô com medo de usar, de aplicar a agulha. Nossa, Maria, te entendo. Tem outra maneira para o meu caso? Excelente pergunta, tá? Antigamente, às vezes, não teria. A gente tinha metformina, tinha as glibenclamidas e a insulina que tinha fácil, a NPH, com uma agulhona. Agora a gente tem coisas bem modernas. Vamos ver? Olhar? Vamos, eu até olhei aqui na mesa. Ai, eu tenho medo de agulha. Você tem? Aí eu vi um programa que foram te dar. Medo de agulha. Que Vacina antigripe. Eu tenho medo de agulha. Você vê que vexame, né, doutora? Morro de vergonha. Eu não me orgulho de ser assim, mas eu não consigo nem ver na televisão quando aplica. Desde pequenininha? Desde pequenininha. Mas olha só que legal. Não sei como que a gente chegou já à Lua. Estamos querendo ir para Marte e não acha um outro. Por que tem que ser... Mas tem um negócio, sabia que eu importei do Japão? Não. Tem um dispositivo, juro, eu vi isso na internet, eu falei, eu vou ter que comprar esse negócio. É um dispositivo japonês. É um treco que você enfia o líquido e você faz por disparo pressão, a substância entra no subcutâneo. Existe isso. Sem agulha? Sem agulha. Ah lá, tá vendo? Só que assim, não absorve totalmente a substância. Ah, tem uma perda. E caro pra caramba. Paguei 15 mil reais nesse aparelho. Mas eu falei assim, quem tem criança diabética, que vai tomar o resto da vida, às vezes a mãe vai fazer um super sacrifício para não picar a criança, né? Isso. Mas a dose não é totalmente absorvida, então fica difícil. Mas estamos no caminho, né? Mas, ó, antigamente a agulha era grande. Tá. Imagina picar todo dia isso na barriga. Maria Dolores, então. Essa é bem pra Maria Dolores. Era grandona, acho que ela... Aí, pera, não deu pra ver. Olha o tamanho da agulha, eu acho enorme. Tá dando pra ver? Ó. Põe o branquinho embaixo, ó. Aqui atrás. Ah, é, boa, ó. Enorme. As novas, e às vezes tem que picar a de longa duração e ainda picar mais umas 3, 4 vezes a de curta duração. Picar 4 vezes. Olha as novas insulinas. Parece uma canetinha, um estojo de caneta. Além de ser chique, né? Não é bonito? Super chique. Essa ainda é grande, tá? Pera, que não deu pra ver, ó. Mas é mais fininha. É. E é molinha. Para, não dói. Não inventa. Não, mas deu uma espetadinha. Deu mesmo, eu sei. Aqui, ó, tá saindo até sangue, ó. Tô falando. É? Tá saindo sangue, ó. Espetou. Ai, tadinha. Não, não doeu, de verdade. Se não, tinha feito escândalo. Não. Ó, piquititica. Nossa, essa não dá nem pra ver. Olha. Tá. Com o benefício de, às vezes, você aplicar só uma vez por dia. Acho que aqui vai dar pra ver melhor. Muito pequenininha, até flexível. Sim. Então, isso custa caro? Não tanto, já barateou muito. Era muito caro quando lançou e agora é um preço acessível, sim. Tá. Tem as genéricas hoje em dia. Pode comprar genéricas? Pode comprar. E o que a gente tem aqui? Aqui é só para mostrar que a gente tinha só a metformina, que são os remédios que abrem as células para o açúcar entrar. Tá. A gente tinha o DDP4, foi um remédio lançado há alguns anos, 5, 6 anos, que ele faz o pâncreas se recuperar. Ah, que massa. Em vez de gastar, é como se fosse uma cura, entre aspas, ao longo do tempo. Maravilha.
As pioglitazonas, que evitam até o risco cardíaco do paciente abaixo de diabetes. São pílulas? Comprimidinhos. Comprimidinhos. E esse é o que eu falei, que é super legal, porque evita o risco cardíaco em 38%. E ele elimina 20 saquinhos de açúcar pelo xixi. Pera, então isso aqui são comprimidos? Engole, um por dia. Um por dia. Custa caro? Muito barato, assim, perto do que foi feito. E eu elimino isso daqui de 78 açúcar gramas de açúcar. por dia? Por dia. Além de abaixar o diabetes, ele também faz perder o peso do paciente. Que maravilha, doutora Maitê. Isso aqui, o que é? Isso daqui é aquele aparelhinho que a gente pode pôr no braço, que você rosqueia, clect, e aí você coloca uma moedinha, clect, gruda por 14 dias e o aparelhinho vai medindo. E esse outro dispositivo eu nem trouxe, que ainda não tem no Brasil, mas vai chegar. Que você implanta subcutâneo e fica 3 meses sem picar o dedinho da pessoa. E essa aplicação é dolorosa? Não, porque é só no subcutâneo, é uma picadinha, um cortezinho, sabe, faz com bisturi muito levezinho, com anestesia. Pequenininho? Não dói absolutamente nada. Maravilha. Vimos tudo aqui? Então vamos voltar para as perguntas. Foi respondida a questão, né? Foi, Maria Dolores, acho que foi. Não fica com tanto medo, porque além de ser menorzinha a agulha, de não ter que picar tantas vezes, se der no seu caso para associar esses remédios, que tiram o açúcar pela urina, que melhora a função do pâncreas, talvez a gente use só uma vez a insulina numa dose pequenininha. Perfeito. Mais uma pergunta da Elza. Tem um tipo de diabetes chamado LADA, mas não entendo o que é isso. Poderia me explicar? Olha só, Elza. Existem vários tipos de diabetes. A gente escuta muito do tipo 1 e o tipo 2. E associa criança tipo 1, adulto tipo 2. Isso. Existem diabetes por uso de remédios, como a gente falou. Aí você tira o remédio, melhora. Doenças metabólicas, como síndrome de Cushing, que é produção em excesso de cortisol. Existem tipo MOD e tipo LADA. Esse tipo LADA, que é o LADA, é um tipo de adulto, só que não é tipo 2. Tem os anticorpos igual do tipo 1, só que apareceram numa idade mais avançada. Adulta. Então, é como se fosse um tipo 1 latente, que demorou para aparecer. E geralmente são diabéticos magros adultos. Porque geralmente quando é obeso, tipo 2, é bem associado ao tipo 2, que a gente falou, que foi comendo errado, o pâncreas foi entrando em falência. Esse tipo não, você tem também anticorpos de destruição. Nesse caso, a gente não usa insulina como no tipo 1. Ele é um tipo 1, mas não vai usar insulina, porque ele é latente, você responde principalmente a essas medicações novas. Então, hoje em dia, lá a gente tem oportunidades medicamentosas diferenciadas. É mais simples. É mais simples. Tá. Mais uma pergunta enviada pela Eliana. Minha mãe e a avó paterna são diabéticas. Tenho 32 anos e fiz a picada de dedo com o aparelho da minha mãe e deu 143. Sou diabética? Estou preocupada. E é muito comum, alguém na família que tem diabetes, a gente às vezes pega o aparelhinho, deixa eu ver o que vai dar minha. Então, olha só, se picou o dedinho, Eliana, deu 143 e você tinha comido, você não é diabética. Tá tudo certo. Até 200 é o limite quando a gente comeu. Agora, em jejum, tem que dar 99 essa picadinha de dedo e 126 para cima é considerado diabetes, tá? Nesse intervalo, a gente classifica uma glicose alterada e vai ter que fazer aquela curva glicêmica. Na curva, se for maior que 140 é pré-diabetes e maior que 200 é diabetes. Então, se picou o dedinho no aparelho de alguém de casa e deu 143 em jejum, vai precisar fazer exame de sangue e a curva. Se foi depois que comeu, fique tranquila, não é diabética não, assusta, mas não é diabética. Ufa, né? Ufa. Mais uma pergunta. Luana, minha filha de 5 aninhos tem diabetes tipo 1. Não aceita adoçantes, chora todo dia ao aplicar insulina. Tem um remédio que substitua a insulina? Então, boa pergunta. Vai chegar o Vioral para a insulina rápida. A insulina de longa duração, infelizmente, vai ter que usar sim a insulina, mas são essas novas insulinas que duram muito tempo, causam menos hipoglicemia, as agulhas são pequenininhas. Aquela agulhinha bem pequenininha, Bem parece uma pequenininha. canetinha, pode ser na filha da Luana? Pode Tá. sim. Aliás, é super indicado para criança. Tá. E tem um método que é a bomba de insulina, né? O que é a bomba A bomba de insulina é um aparelho que você gruda, agora tem umas bem pequenininhos, bem modernos, que ele já informa quanto, é uma máquina, informa quanto que tem que injetar de insulina
E tem um fio de ouro que está acoplado e vai injetando a insulina. Ah, mas vai ter que pôr isso na barriguinha da nenê? Fica com um aparelho. Mas não dói? Mas não pica toda hora. É, tem essa vantagem. Dói para aplicar, mas é só o implante de aplicar que não dói tanto. Tá. Do que ficar, às vezes, picando toda hora. Toda hora, é. Então, Luana, se realmente ela é muito, muito resistente e vai ter que usar, não tem jeito, uma bomba de insulina é uma ótima opção. Falar com o seu médico dessas novas insulinas para picar menos vezes e pequenininha. Para tipo 1, a gente ainda não usa os remédios que tiram açúcar pelo xixi. Tá. Mas existem evidências científicas que eles vão ser usados logo. Adoçante. Você sabe que a gente teve o congresso agora de diabetes americano, faz umas 3 semanas. A gente teve 4 horas de aula sobre adoçante. Infelizmente, eles não são todas as maravilhas. A gente sabe que é melhor usar adoçante do que açúcar. Diabético não pode usar açúcar. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas adoçante da desbiose, da alteração da flora intestinal, não absorve todos os nutrientes da barriguinha, causam outras coisas, não de aumentar o açúcar, mas não é tão legal assim. Então, quanto mais a gente usar as coisas puras, o café não põe nada. O suco já tem açúcar, a frutose. Não então precisa do adoçante. Pôr. Vamos educar o paladar de todo mundo em casa, tentar tirar o açúcar de tudo. Perfeito. Porque açúcar faz mal. Perfeito. O mais indicado para a criança é o xilitol, tá? Que é o mais naturalzinho, e sempre sucralose para a criança, se for realmente usar adoçante, porque os outros podem fechar a cartilagem e atrasar o crescimento também infantil. Perfeito. Mais uma pergunta. César. Sou diabético há 23 anos e estou perdendo a visão pelo diabetes. Já fiz laser na vista 3 vezes. Há medicações novas? Isso é um problema. Então, assim, de cada 8 pessoas que perdem a visão, 2 a 3 são por causa do diabetes, tá? Então, é bastante. E é uma coisa que a gente pode evitar. Então, a cegueira pelo diabetes é totalmente evitável, tá? Então, só chegou nisso porque não tratou bem o diabetes desde o começo. Não às vezes por culpa do paciente, mas porque fez um diagnóstico tardio e porque postergou o uso de remédios mais agressivos, né? Enfim, a gente tem as formas retinopatia proliferativas, não proliferativas. Existem os lasers que a gente faz. O que é problema na vista? O diabetes vai lesando as células e o olho vai formando vasinhos novos para tentar levar oxigênio para a retina. Então tampa a visão. Então ficam vasinhos. E esses vasinhos, eles podem sangrar, estourar. Se sangra no vítreo ou na mácula, você perde a visão central. Ah, tá. Então, se tem Agora vasinho novo, a gente vai lá com laser e queima os vasinhos. Ou tem remédios novos? Sim, existem sim, César. Acho que ele foi no congresso. Que eles fazem o quê? Diminui a neoformação de vasos nesse olhinho. Então, os novos vasinhos já deixa de ser existir. formado. Então tem medicação nova que a gente injeta dentro do olho, é estranho, mas pelo menos a gente evita de perder a visão. Mas o mais importante não é nem medicamento novo, é evitar que chegue a esse ponto. Entendi. Muitíssimo obrigada por todas as explicações, pelos elementos ali que nós vimos na mesa. A doutora Maitê Pimentel é endocrinologista. Ela tem um site que é endoc.com.br e você acha a doutora Maitê no Instagram como @maitê com TH. Maitê_endócrino. Muito obrigada. Prazer em te receber, viu? Até mais. Boa semana. Boa semana.